Se um polvo perder alguns de seus tentáculos e de alguma forma conseguir voltar para o oceano, você poderia pensar que ele morreria devido às feridas abertas. Mas eles têm uma habilidade que lhes permite selar rapidamente o corte antes que ele se infecte. Assim que as feridas começam a cicatrizar, novas células podem começar a reconstruir os tentáculos perdidos e após várias semanas, novos tentáculos completamente funcionais crescem novamente. Se gosta de vídeos como esse, segue e compartilha. Um médico pode fazer uma incisão no seu pescoço. Se você não conseguir respirar, cortará cuidadosamente através da pele e da gordura por baixo. Eles moverão e reposicionarão os músculos finos e o tecido cognitivo que cercam a sua traqueia. E finalmente farão uma incisão na sua traqueia e inserirão um tubo de respiração. Isso permite que o ar contorne a sua garganta bloqueada, permitindo que você respire. Você já se perguntou sobre aquele pequeno pedaço pendurado no fundo da sua garganta? Bem, mesmo que pareça um saco de pancadas em miniatura, na verdade ele desempenha algumas funções importantes. Quando você engole comida, essa coisa chamada úvula realmente balança para trás para evitar que a comida suba pelo nariz. Além disso, ela está constantemente produzindo saliva para manter a garganta úmida, o que ajuda na deglutição. E como há um pequeno músculo dentro da úvula, ele pode se mover, o que ajuda na fala. Segue e compartilha. Quando um médico aplica uma injeção, às vezes pode acidentalmente empurrar a agulha completamente através da veia, perfurando ambos os lados. Depois que a agulha é removida, ela deixa 2 buracos na veia. E antes que o corpo possa coagular o sangue e selar esses buracos, ocorre um sangramento nos tecidos circundantes. Esse sangue vazado forma uma área escura e sensível sobre a pele, criando hematomas e áreas manchadas. Segue e compartilha. Uma lente de contato às vezes pode deslizar para cima sobre a pálpebra e ficar presa. Isso pode ocorrer quando os movimentos oculares deslocam a lente de sua posição correta. Normalmente você pode usar colírio para umedecer o olho e retirar a lente. Mas às vezes, se você não conseguir alcançá-la, um médico poderá precisar removê-la com pinças. Se de alguma forma você removesse todos os vasos sanguíneos do seu corpo e os amarrasse juntos, você poderia pensar que teria aproximadamente esse comprimento. Mas o corpo humano possui milhares desses vasos minúsculos que entrelaçam todas as partes do corpo. E com todos esses vasos combinados, se você começasse em Nova York, seus vasos sanguíneos chegariam até o Grand Canyon. Eles continuariam atravessando todo o Oceano Pacífico, passando sobre o Japão, a Ásia e toda a Europa. E não apenas chegariam de volta ao seu ponto de partida, mas poderiam fazer essa viagem 2 a 4 vezes. Segue e compartilha. Quando você puxa o gatilho de uma arma, ele libera um pino que atinge fulminantemente a base do cartucho. Dentro desse cartucho há uma substância química explosiva conhecida como pólvora sem fumaça. O impacto do pino de disparo faz a ignição dessa pólvora dentro do cartucho, criando um gás de alta pressão que se expande rapidamente. Essa energia empurra para frente e força a munição a sair do cartucho, impulsionando-a pelo cano da arma. Se você acidentalmente tocasse uma serra de mesa, provavelmente pensaria que seus dedos seriam cortados. Mas nem sempre é assim. Você vê, algumas serras modernas de alta qualidade sabem diferenciar entre madeira e sua pele. Assim que o seu dedo entra em contato com essas serras especiais, elas detectam imediatamente a condutividade elétrica da sua pele. Isso desencadeia uma resposta mecânica imediata que para a lâmina em menos de 5 milésimos de segundos. Algumas moscas podem realmente depositar ovos em seu ouvido, que eclodem em larvas e começam a consumir seu tímpano. Essa condição é chamada de miíase e ocorre quando essas moscas procuram ambientes quentes e úmidos para depositar seus ovos. Depois de depositados, os vermes se alimentam do tecido dentro do canal aditivo para crescer e se desenvolver. E não são apenas um ou dois deles. Em um caso recente, um homem teve centenas de larvas vivendo em seu ouvido. Quando um som entra no seu ouvido e atinge o tímpano, ele faz com que o tímpano vibre. Essas vibrações viajam através de um pequeno osso em forma de martelo, o que torna o som mais alto. Em seguida, elas chegam a um órgão em forma de caracol, cheio de fluido com milhares de pelos microscópicos. As vibrações fazem com que o fluido nesse órgão se mova, e enquanto se move, os pelos minúsculos convertem o movimento em sinais elétricos. Esses sinais são enviados ao cérebro através de um nervo, onde finalmente são interpretados como sons.
Se você gostou dessa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil e até a próxima. Se você atirar em um vidro à prova de balas, a camada externa absorve o impacto e se fragmenta. Mas por baixo há uma folha resistente de plástico que age como uma teia, capturando o vidro fragmentado. A energia é então distribuída uniformemente pela superfície, o que reduz a força da munição. E se isso não for suficiente para detê-la, há outra camada de vidro apoiada por mais plástico que garante que a munição não atravesse completamente. Se você pisar em uma aranha, você pode acabar liberando uma multidão de centenas de filhotes de uma vez só. E isso ocorre porque algumas aranhas, na verdade, não colocam seus ovos em uma teia. Em vez disso, elas carregam seus sacos de ovos consigo. Quando o saco eclode, as aranhas bebês serão rejeitadas pelas costas da mãe e se você, por acaso, pisar na aranha, os filhotes serão espalhados pela área. Algumas pessoas cortam os lados das unhas dos pés para evitar que encravem, mas isso pode, na verdade, piorar a situação. Veja bem, se você cortar as unhas com as bordas arredondadas, a unha seguirá esse caminho curvo conforme cresce. Isso pode fazer com que a unha penetre nos lados do dedo do pé, perfurando a pele e crescendo para dentro. Em vez disso, você deve simplesmente cortá-las reto, atravessando a unha. Se você curtiu essa curiosidade, olha, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Segue nosso perfil e receba as próximas. Até mais. Quando você engole comida, ela deve seguir pelo seu esôfago, que leva ao estômago. Mas há uma rota diferente que leva aos pulmões, chamada traqueia. E a traqueia fica bem ao lado do esôfago. Agora, quando você engole, as partes carnudas na sua garganta se movem sobre a traqueia para que a comida não desça por ela. Mas às vezes, se você comer muito rápido, essas partes da sua garganta não fazem seu trabalho e a comida desce pela traqueia, também conhecida como caminho errado. Se você perder uma perna, a pele se fechará sobre o coto e você ficará sem perna pelo resto da vida. Isso é verdade para quase todas as criaturas. Mas há um anfíbio chamado axolote que faz algo diferente. Você vê, quando esta criatura perde um membro, a ferida fecha rapidamente para evitar infecções. Mas logo após, um grupo de células conhecidas como blastema se forma na lesão. À medida que essas células crescem, elas se transformam em células ósseas, células nervosas e da pele. Com o tempo, essas células reconstroem completamente o membro da criatura de dentro para fora. Se você curtiu essa curiosidade, segue o nosso perfil e olha, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Corre lá. Quando uma arma atira contra um colete à prova de balas, a bala pode atingir e possivelmente rasgar a primeira camada. Esses coletes são feitos com várias camadas de fibras extremamente resistentes, que capturam e desaceleram a bala no impacto. As fibras do colete dispersam a força da bala, diminuindo-a. E embora o impacto ainda possa causar costelas quebradas e contusões, o colete impede que a bala entre no seu corpo. Se você curtiu essa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil e até a próxima. Se você perder uma perna, a pele se fechará sobre o coto e você ficará sem perna pelo resto da vida. Isso é verdade para quase todas as criaturas. Mas há um anfíbio chamado axolote que faz algo diferente. Você vê, quando esta criatura perde um membro, a ferida fecha rapidamente para evitar infecções. Mas logo após, um grupo de células conhecidas como blastema se forma na lesão. À medida que essas células crescem, elas se transformam em células ósseas, células nervosas e da pele. Com o tempo, essas células reconstroem completamente o membro da criatura de dentro para fora. Se você curtiu essa curiosidade, segue o nosso perfil e olha, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Corre lá. Se você desenvolver uma bolha, muitas pessoas assumem que você deve estourá-la. Mas será que você realmente deveria fazer isso? Bem, as bolhas geralmente se formam em áreas da pele que foram danificadas. E dentro da bolha há um pequeno acúmulo de fluido claro. Esse fluido, na verdade, protege e ajuda na cicatrização da pele por baixo, atuando como uma barreira para mantê-la limpa. No entanto, ao estourar a bolha, você expõe a pele prematuramente, antes que tenha tempo de cicatrizar adequadamente. Por isso, você não deve estourá-la. Se você curtiu essa curiosidade, olha, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Segue nosso perfil e receba as próximas. Até mais. Se você atirar em um vidro à prova de balas, a camada externa absorve o impacto
e se fragmenta. Mas por baixo há uma folha resistente de plástico que age como uma teia, capturando o vidro fragmentado. A energia é então distribuída uniformemente pela superfície, o que reduz a força da munição. E se isso não for suficiente para detê-la, há outra camada de vidro apoiada por mais plástico que garante que a munição não atravesse completamente.